Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, no momento em que vivemos, na situação que estamos vivendo, cada um pessoalmente, eu posso fazer essa pergunta: você tem tido paz na situação que nós estamos vivendo hoje no mundo? Como está o seu coração diante das circunstâncias presentes? Sabemos que há quem se desespere. E como cristãos, que somos chamados pelo Senhor, que também estamos sujeitos a tudo isso, como está o nosso coração, como está a nossa vida? Sabemos que há pessoas que estão mais tranquilas, não é? E na verdade muitos que não se importam com o que está acontecendo ou levam a situação da doença, da pandemia, da crise, como se fosse brincadeira e não tem nenhum respeito até por tudo que tem acontecido. Nós sabemos que a doença ela é de baixa letalidade, mas muitas pessoas já morreram. Essa é a realidade. Há outros que, quando olham para tudo isso, estão completamente apavorados. Completamente apavorados. Em momentos de crise como esta, o medo, então, da morte cresce. Cresce mesmo. Medo de morrer por causa da própria doença. Medo de morrer de fome pela crise econômica que se instala no mundo inteiro. Medo de talvez uma perseguição política, uma guerra política. Talvez o medo de uma possível guerra civil, quem sabe, ou da Terceira Guerra Mundial. Há pessoas que cogitam essas coisas na internet. Se vocês forem observar, não é, acompanhando as redes sociais e os debates que se fazem em torno disto, há tanta gente falando tantas coisas que as pessoas acabam ficando confusas. Mas voltemos à questão para nós cristãos, não é? Que como tal, chamados para viver e morrer para a glória de Deus. Nós somos chamados para isso. Por isso pergunto a cada um que ouve esta pregação, e isso é muito importante: como está o seu coração, crente? O que você anda pensando nesse momento de quarentena? Está ansioso e apavorado? Pensando em muitas possibilidades de coisas ruins que podem acontecer? Muita gente está pensando sobre isso. Nesta noite, irmãos, Cristo quer mais uma vez nos ensinar. Ele quer trazer segurança ao nosso coração nesse tempo de crise e nos ensinar como glorificar a Deus com tudo que tem acontecido, com tudo que está acontecendo. O sermão dessa noite tem o seguinte tema: Deus é tremendo e a Ele devemos temer. Nós iremos aprender justamente sobre isso e contextualizar, não é, com a pregação. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos ler apenas do versículo 28 ao 33. Esse texto está dentro desse contexto imediato, onde Cristo dá estímulos aos seus discípulos para que eles pudessem pregar o Evangelho, não é, livremente e sem temor. Mas a porção que nos importa agora é justamente essa do versículo 28 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Até aqui, meus irmãos. Cristo aqui começa então a estimular os seus discípulos a pregarem o Evangelho, a permanecerem firmes no propósito ao qual Cristo chamou, e então dá, na verdade, esses estímulos, esse consolo, essa segurança, para que eles pudessem então livremente fazer isso. Vamos refletir então na primeira parte do sermão, não é, que tem esse subtítulo, dizendo bem assim: não devemos temer, e aqui eu coloco, não é, também a situação de agora. Não devemos temer as circunstâncias. Não devemos temer a situação do coronavírus. Não devemos temer tudo o que tem acontecido neste mundo.
Mais uma vez, lendo o verso 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Como podemos observar, irmãos, Jesus dá segurança aos seus discípulos sobre o temor dos males causados pelo homem contra a igreja. Esse é o seu objetivo. Ele deixa claro que o fato de pregar o evangelho do reino levaria o mundo a odiá-los. Ele sempre avisou seus discípulos dessa verdade. Em outras palavras, ser um cristão genuíno traz consigo as várias possibilidades de sofrimento. E muito disso pode causar temor e medo a qualquer pessoa. As pessoas podem realmente, mesmo sendo cristãs, terem medo do que possa acontecer. Muitas vezes, irmãos, as circunstâncias adversas podem fazer com que os servos de Cristo temam. Pois assim como qualquer pessoa neste mundo, estamos sujeitos ao sofrimento e às calamidades da vida. O mundo, diante das circunstâncias, demonstra pavor e medo de males temporais promovidos pelo próprio homem, por exemplo, ou pela natureza. O que se percebe em tudo isso, irmãos, é que às vezes as pessoas têm pavor de governos e líderes, ou mesmo de catástrofes naturais, como se estas coisas fossem um tipo de poder impessoal que destrói o ser humano. E esse tipo de pensamento não é correto, não é bíblico e não exalta a Deus. Nesse sentido, as pessoas podem temer muito mais os homens por conta disso, ou mesmo as crises, e no nosso contexto aqui, as pandemias, não é? A pandemia ou as epidemias, aquilo que é local, do que o próprio Deus. O fato de pessoas olharem para os acontecimentos ou os levantes dos homens com temor, como se estes fossem decisivos sobre nossa vida, não é? Ou inevitáveis e soberanos, não glorifica a Deus. Quando cristãos temem mais aos homens e às circunstâncias do que a Deus, estão agindo como incrédulos, não glorificando a Deus, não reconhecendo de quem é o único e terrível poder. E é nisso que nós temos que pensar, justamente para que Deus seja honrado em tudo isso, honrado nessa crise, honrado por cada um dos seus servos. Pode parecer até estranho, mas as tentativas diversas de pessoas quererem defender a Deus, não é? De ser responsável por tudo que está acontecendo, pelas calamidades humanas, e colocando a culpa nas circunstâncias, não é? Nas circunstâncias ou nos próprios homens, rouba-nos a perspectiva correta do que está acontecendo. Quando nós colocamos os nossos olhos nos homens, não é? E pensamos, ora, tudo isso é simplesmente o homem, Deus não tem nada a ver com isso. Nós não estamos honrando a Deus com esse pensamento. Nós estamos honrando a verdade de que há um soberano que reina sobre todo o universo. De tal maneira o Senhor reina sobre o universo que nenhuma partícula subatômica está absolutamente, nem mesmo uma partícula subatômica está longe de sua soberania. Até mesmo isso, tão pequeno que seja, está completamente sujeito ao poder de Deus. Isso quando não aparece, não é, loucos, heréticos na internet que blasfemam aos berros que Deus não está no controle. Até isso está sendo debatido na internet, pessoas que se dizem líderes cristãos, se dizem homens de Deus e que juntam muitas pessoas, multidões, e acabam dizendo isso, que Deus não está no controle. Eu abro um parêntese aqui para esses que acabam dizendo isso, que toda a situação que estamos enfrentando é porque Deus não está no controle. Dizendo, quero abrir esse parênteses, que esses líderes, que são na verdade novos gnósticos, não é? Pessoas que reivindicam uma revelação especial, um conhecimento especial superior ao das Escrituras Sagradas, essas pessoas, se não se arrependerem de suas mentiras, de suas blasfêmias, elas pagarão por tudo isso. Não só as pessoas que mentem dessa forma e desonram a Deus, mas aqueles que também seguem. Digo isso a todos esses mercenários, falsos profetas, e penso em tanto religiosos como políticos, que no nosso contexto dá no mesmo. Dá no mesmo. Se vocês e os seus seguidores não se dobrarem diante do único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder,
vocês serão terrivelmente julgados pelo glorioso Rei Jesus Cristo, aquele que é digno de abrir os selos e que derramará o vinho do furor da ira de Deus e sem mistura. Líderes assim conduzem as pessoas a temerem muito mais aos homens. E as crises que vêm sobre nós, como acontecimentos impessoais, tornando o Deus cristão em um Deus imperfeito. Um Deus que está aprendendo com a humanidade, amadurecendo com a humanidade, que até tenta porque ama as pessoas, mas não consegue nos livrar do mal. É esse o Deus que tem sido pregado, e eu pude presenciar isso nesses debates de internet, de Facebook. Gente assumindo isso, eu fiquei pasmado em ver comentários como esse, não é? De que Deus não está no controle. De que Ele está aprendendo, amadurecendo com a humanidade. Ou seja, levam pessoas a não louvarem a Deus como Todo-Poderoso. Isso será um preço muito alto. Mas prestemos atenção no que Cristo nos ensina aqui, irmãos. O que o nosso Senhor nos ensina. Ele sabe dos nossos medos, e Ele sabia muito bem que as circunstâncias que viriam sobre os seus discípulos poderiam fazê-los temer. Porque somos todos fracos, pecadores. E por isso, passarem a temer mais aos homens e às circunstâncias do que ao próprio Deus. E isso seria desastroso para a vida deles, com certeza. Porque se um cristão temer, não é, mais aquilo que pode matar o seu corpo, ou seja, a sua vida física, certamente lhe faltará coragem e determinação para perseverar em fazer a vontade de Deus, quando as coisas não estiverem bem. Se o maior medo das pessoas, se o grande temor das pessoas for a morte, então podemos analisar que no mundo existem várias possibilidades de morrermos. O que está acontecendo aqui é prova disso. Se esse for o nosso maior temor, então certamente isso vai nos frear. Não vai nos deixar continuar servindo a Deus. Muitos darão para trás. E Cristo, sabendo disso, Ele ensina aos seus discípulos. Por isso, nosso Senhor, Ele redireciona o temor dos seus discípulos. Ele ensina com isso que a morte do corpo não é o que pode acontecer de pior. Ele quer redirecionar o temor dos seus discípulos, ensinando que há algo incomparavelmente pior do que morrer fisicamente. E os homens, ou tudo aquilo que pode acabar com o nosso corpo, e enfatizo tudo aquilo que pode acabar com a nossa vida física, como guerras, doenças, catástrofes, não é? Só podem acabar com a nossa vida física, nada além disso. Não podem tocar em nossa alma. Por isso é uma questão até simples de compreendermos. A quem devemos temer de verdade? Quem é que nós devemos temer de verdade? O diabo, que pode instigar os homens a querer nos matar? Devemos temer os tiranos que se levantam, e sempre haverá pessoas assim, que querem realmente dominar os outros e até matá-las, para expor o seu poder? Devemos temer doenças, não é? Essas pestes que vêm acontecendo no mundo. Temos que pensar sobre isso, irmãos. Devemos temer o que no máximo pode nos tirar a vida física, a vida terrena, ou devemos temer aquele que pode, pois é soberano, fazer com que a nossa vida completa, isto é, o nosso corpo e alma, pereçam eternamente no inferno. Se tememos mais os homens e as crises, estaremos com isso glorificando a homens e as situações. Pode até parecer estranho, um jeito estranho de motivar os discípulos. Mas, na verdade, Deus só é glorificado em nós, se nós o tememos a ponto de não recuar, mesmo diante das piores calamidades. Quando pensamos no coronavírus, não pensamos apenas na doença em si, mas em toda a extensão dos prejuízos que tem causado ao mundo. As pessoas que conhecemos, em boa parte, estão quase que histéricas, né? Tem gente que está histérico. Se você pode conversar com alguém que está um pouco mais agoniado pela situação e com tanto medo assim,
vai perceber que há muitos beirando a histeria. É um medo terrível que as pessoas têm. Não é? Um medo aglomerado, vamos dizer assim. Mais uma vez eu pergunto então, irmãos, diante do que Cristo ensina aos seus discípulos, a quem devemos mais temer? O coronavírus? Os políticos corruptos e aproveitadores? Uma possível guerra? Não é? Por causa do clima bélico? Um colapso interminável de uma crise financeira que não se estabiliza mais? Devemos temer, por exemplo, os Illuminatis, porque há tantas teorias da conspiração que vêm agora. Devemos temer os Illuminatis, a nova ordem mundial. Cristo direciona o nosso foco de temor ao único Deus. É isso que o Senhor faz. Ele redireciona o temor de seus discípulos para Deus. Olhem para Deus, o soberano Senhor, aquele que tem o domínio, aquele que é dono de tudo, inclusive dos homens, como nós cantamos no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus. Nosso Senhor afirma: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, essa palavra aqui, o que Cristo diz é justamente sobre Deus. Só Deus pode fazer isso. Ele aponta para Deus e diz: temam ao Senhor. Por isso, irmãos, não devemos temer o coronavírus ou qualquer homem que se levante contra o povo de Deus, mas temer ao Senhor. Não devemos temer, acima de tudo, as calamidades, porque elas virão. Estamos todos preocupados na situação que vivemos, e isso é bastante normal, mas o mundo deveria estar muito mais preocupado, não com o coronavírus e os seus desdobramentos. Veja, eu já disse que é legítimo se preocupar, mas o mundo deveria, como um todo, não estar tão preocupados assim com o coronavírus, não é? Mas deveria estar preocupado, sim, com o Senhor do coronavírus. Pode parecer algo radical, mas essa é a verdade, porque não pode acontecer uma crise no mundo sem que essa seja a vontade de Deus. Cristo ensina os discípulos a olharem para o Senhor, temerem primeiro a Ele. E então, por exemplo, em Jeremias 10, verso 7, nós vemos bem assim: quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Como o profeta chama a nossa atenção. Quem não te temerá, ó Altíssimo? E ele fala: este temor lhe é devido. Nós devemos temer a Deus. Segunda coisa que aprendemos, irmãos, é que devemos reconhecer a soberania de Deus sobre a atual crise. Mais uma vez, lendo o texto de Mateus 10, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Irmãos, por que estou falando sobre o coronavírus? Por que usar, não é, na pregação esse termo, essa palavra, coronavírus? Porque o coronavírus, bem como tantas outras doenças, pode matar. E certamente há pessoas apavoradas com medo da morte por causa do coronavírus. Mesmo que alguns digam: não, mas o nível de letalidade não é tão alto. Eu sei que não é, mas muitas pessoas assim mesmo morreram. Não é? Muitas pessoas assim mesmo morreram. E infelizmente, por conta de tanta confusão nas redes sociais e esses choques de informação promovidos em nossos dias, as pessoas estão tratando o coronavírus quase como sendo um poder maligno, não é? Que está destruindo, ceifando vidas. É exatamente igual quando vemos, por exemplo, indivíduos falando das famílias mais poderosas da Terra. Quando a pessoa começa a falar sobre política e que entra o assunto de teorias da conspiração ou, não é, assuntos como, por exemplo, a nova ordem mundial e essas famílias poderosas, geralmente as pessoas são incentivadas a tratarem essas famílias poderosas como sendo soberanas e acabam olhando para os desígnios malignos de homens assim
e se esquecendo que é um Deus. Entende? Nós sabemos, irmãos, que o objetivo, não é, de muitas pessoas, de pessoas que têm riquezas, é dominar o mundo. Nós sabemos disso aí. A filosofia do pink do cérebro é verdade. E os construtores da Torre de Babel que o digam. Não é? Seu objetivo era fazer o nome, era dominar sobre tudo. Sabemos que o ser humano é mau o suficiente para desejar e causar a morte do seu semelhante. Não devemos subestimar os desígnios malignos dos homens. Porém, aqueles que têm a Bíblia como palavra de Deus sabem que só existe um soberano que tem domínio sobre tudo. Que o mundo não está largado como uma casa abandonada, mas Deus, Ele está sim governando como Ele quer, de acordo com a sua vontade. Ele tem domínio, não é? Ele tem domínio. Aqueles que atribuem domínio assim aos homens, não é? Tem que aprender que isso é algo ilusório. Porque do fim é a vontade do grande rei do universo que prevalece. Sempre. Deus conduz a história como Ele quer, para um propósito que está além. Na internet, atualmente, estamos presenciando um debate estranho entre cristãos que desviam o foco de Deus, colocam o foco na crise, colocam o foco nos homens e no que os homens podem fazer. E chegam à conclusão que Deus não está no controle. Se o mal está acontecendo, então Ele não pode estar no controle. Se vidas estão sendo ceifadas por uma doença ou por qualquer outra manifestação, Deus não pode estar no controle, Ele não pode ter poder sobre tudo. Porque se Ele tiver todo o poder e não fizer nada, e o mal continuar acontecendo, então Ele é mau. Alguns têm levado pessoas a pensarem assim. É isso que esses novos gnósticos ensinam ao mundo. E sabem por quê? Porque as pessoas, esses líderes assim, dizem essas coisas, ensinam isso, porque todos eles, todos os gnósticos, todos aqueles que levantam-se em blasfêmia contra o Senhor, todos eles se apavoram em pensar que Deus é o autor de tudo. O autor final de tudo que está acontecendo com a gente aqui. Que tudo é a manifestação dos seus eternos decretos. Que a santa providência de Deus não nos dá apenas fartura, mas a própria falta das coisas. Que não morre ninguém, ou uma célula se move sem autorização, sem o poder soberano de Deus. É isso que eles têm medo, de admitir um Deus que é assim. E ficam completamente apavorados em pensar num Deus todo-poderoso. Por isso eles criaram deuses para si, os quais possam dominar e controlar. Esse Deus é que controla. Ele não pode ser controlado. Ele é o que controla. E é isso que apavora esses falsos. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele afirma a verdade sobre Deus e diz bem assim: não se vendem 2 pardais por um arce? Ou seja, essas aves tinham pouco valor. A arce era uma moeda de pouco valor. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Ele fala sobre esses pardais, animais de pouco valor, animais que, de repente, aquelas aves fossem algo talvez insignificante. É claro que não é insignificante porque são criaturas de Deus, mas comparado a outras coisas, é algo pequeno. E Cristo, para mostrar então o domínio soberano de Deus, Ele diz: estão vendo esta pequena ave, que vocês nem dão tanto valor assim, que vocês não se importam tanto? Pois bem, um animalzinho como esse, que às vezes passa desapercebido pelos olhos de vocês, só morre pela permissão de Deus. Tem que haver o consentimento de Deus para que eles caiam. Cristo então chama para que os discípulos aprendam a temer a Deus acima de tudo, não é? Atenção para a soberania de Deus. Ele ainda usa outro exemplo para dar segurança aos seus discípulos, para que temessem mais a Deus do que os homens. Ele diz: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Se vocês entendem que uma avezinha não é tão, tem alguma importância, então eu vou descer mais ainda. Eu vou usar o exemplo de algo que é menos percebido ainda, pelo menos por alguns, né? Ele vai falar sobre os cabelos, não é? Quem conta os fios de cabelos?
Vamos pensar sobre isso. E aí eu quero pensar sobre isso porque após essa parte eu quero fazer a pergunta de $1 milhão. A pergunta que o cristão tem que aprender a responder confessando a palavra de Deus. A pergunta de $1 milhão. O que você julga mais importante? As estrelas do céu ou os fios de cabelo? O que julgamos como mais importante? Em uma resposta equilibrada, eu poderia dizer que são de igual importância, porque cada um cumpre o seu papel. Até mesmo pensando no mercado, não é? Existe um investimento gigantesco no estudo do espaço, mas também olhando para o próprio mercado, não é? Existe também uma demanda gigantesca de produtos cosméticos capilares. Ou seja, ambas as coisas funcionam muito bem no mercado. Tem importância para as pessoas. Mas pensemos bem, irmãos. Se você tivesse que contar alguma coisa, o que seria mais importante? O que você julgaria mais importante? Saber o número exato das estrelas dos céus ou o número exato dos fios de cabelo de cada pessoa neste mundo? Certamente as pessoas entenderiam que contar as estrelas seria algo muito mais importante, porque as estrelas são gloriosas. As estrelas são gloriosas, para nós praticamente inalcançável. Mas cabelos, a menos que você seja um modelo de produto capilar, não é tão importante assim. O ponto é que tanto um quanto o outro, ou seja, tanto as estrelas dos céus, todas, quanto os fios de cabelos, não é, de nossa cabeça, estão todos contados. Tudo está diante de Deus. Analisamos, por exemplo, Isaías 40, verso 25 e 26, sobre as estrelas. Nós lemos: a quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Lemos também no Salmo 147, verso 1 a 5. O louvor ao Senhor por essa soberania, por esse conhecimento. Ele diz: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Ouçam com atenção. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Essa é a glória que é dada a Deus. E Cristo, do mesmo jeito, como nós aprendemos que Deus, Ele conhece as estrelas, conta a todas, sabe exatamente o número de estrelas, porque Ele criou todas, chamando-as pelo nome, Ele olha para os seus discípulos e diz bem assim: Deus conhece, por sua soberania e poder, a quantidade de fios de cabelo que vocês têm. São os estímulos que Ele dá àqueles discípulos. Irmãos, agora sim a pergunta de $1 milhão. Agora sim. Se não cai nenhum pardal sem a vontade de Deus, como aprendemos no texto, se as estrelas e os fios de cabelos estão todos contados, como aprendemos nos textos aqui que nós lemos, se como lemos no Salmo 139, versículo 16, bem assim: os olhos de Deus viram a nossa substância ainda informe, e no seu livro foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Se como lemos em Isaías 45, versos 6 e 7, como o Senhor mesmo afirmando: para que se saiba até ao nascente do sol e ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Observando tudo isso, então, a pergunta de $1 milhão. Então, quem é que trouxe sobre nós o coronavírus? Observando tudo o que é dito sobre o Senhor, sobre o seu poder infinito, sobre a sua providência maravilhosa, quem trouxe sobre a humanidade esta crise? Eu vou dar alguns segundinhos para que vocês possam mastigar, refletir sobre isso. Ah, tá bom, né? Vocês são crentes, então vocês sabem que é o que a Escritura ensina. Deus trouxe isso, irmãos. É Deus quem providencia tudo.
Ele, como soberano que é, providenciou tudo que hoje conhecemos como história. Sim, os reinos se levantaram, os reinos cresceram e dominaram porque Deus providenciou isso, bem como esses reinos caíram também. E eu faço aqui, na verdade, um chamado àqueles que se dizem conservadores, defensores da direita e que se dizem como cristãos. Esses aí. Até mesmo os líderes que se levantaram em revoluções e mataram muita gente neste mundo, entendam isso. Pode ser duro e radical, mas essa é a verdade. Ouçam, conservadores cristãos, Deus não estava de costas viradas quando todas essas coisas ruins aconteceram. Ele não estava distante, deixando as pessoas agirem por conta própria, sem ter domínio. Ele é soberano sobre tudo isso e Ele construiu toda a história. Não fomos nós. Nós não fazemos história, isso é conversa fiada. A história é a manifestação dos decretos de Deus. Está acontecendo como Ele determinou na eternidade. Essa é a verdade. Amós 3, por exemplo, livro do profeta Amós, capítulo 3, nós lemos já no verso 6, tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Olha o entendimento do profeta. Os apóstolos também não tinham dificuldade com isso. Nós vemos em Atos 2, versos 22 e 23, justamente assim. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue, ouçam com atenção, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão de iníquos. O que é registrado aqui por Lucas é justamente isso. A pregação de Pedro, o ensino de Pedro. O ensino de Pedro. E o que o Pedro estava ensinando? Cheio do Espírito Santo, o que ele estava ensinando? Que os homens são responsáveis, mas que a história, quem determina é Deus. Ele é quem está operando tudo isso. Os apóstolos, e eu digo isso, irmãos, os apóstolos bíblicos, diferente dos frangotes de teologia, que tem uma teologia danoninho de morango, que já ficou manjado Nutella, né? Todo mundo só fala em Nutella. Ah, o ateu Nutella, ah, o cristão Nutella. Não, vou usar aqui o danoninho de morango, né? Porque eu me lembrei, eu tenho uma vontadezinha aqui de tomar um danoninho de morango, né? O danoninho de morango, eles glorificaram a Deus, glorificaram o nosso Senhor, falando a verdade sobre sua soberania. Por exemplo, Atos capítulo 4, verso 24 a 28, o que nós vemos aqui realmente é algo profundo. Ele diz bem assim, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, ouçam aqui o clamor, a oração, a glorificação a Deus. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque, agora ele vai começar a citar aqui o texto do Salmo 2. Porque se amotinam as nações, ele está dizendo aqui, olha, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantar-se-ão os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem o quê? Olha o que o texto diz aqui. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Todo o sofrimento de Cristo, toda a humilhação dele, Pedro aqui está dizendo justamente, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus está dizendo justamente isso. Ou seja, Deus está dizendo, tudo o que aconteceu com Jesus Cristo, toda a humilhação dele, a incredulidade nele de muitas pessoas, a escolha por Barrabás e não por ele, tudo, toda a humilhação, a surra que ele levou, tudo aquilo, Herodes e Pilatos, com autoridade de governo, só fizeram, só ordenaram. Por quê? Para fazer. Eles foram ordenados para quê? Para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história.
Nós somos escravos por natureza, Deus é o Senhor. Devemos então, irmãos, reconhecer a soberania de Deus. Se quisermos, por medo de que Ele seja o autor de nossas crises, protegê-lo, não estaremos glorificando com isso. Isso é importante para nós, irmãos. Quando nós olhamos para isso aqui, para esse texto de Atos dos Apóstolos, e para outros textos da Palavra de Deus, quando os autores falam sobre perseguição contra o povo de Deus, e nesse sentido exortam o povo a permanecerem fiéis, e falam sobre a soberania de Deus, todos eles escreveram isso em contexto de perseguição, de dificuldade. Eles tinham razões históricas, culturais, para confessar ao contrário. Hoje o que se faz é justamente isso. Pessoas, ao invés de glorificarem a Deus dizendo: Senhor, Tu és Deus, o Senhor da história, estão dizendo: Ele não tem o controle, por isso estamos sofrendo. Enquanto a Escritura diz: não, nós sofremos. Cristo sofreu. A igreja sofre. O próprio Cristo disse isso à igreja: vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Paulo ensina que aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguição. E o Senhor revela que é a vontade dele que está sendo realizada. É a vontade dele sendo realizada. Não é? É a Ele que devemos temer, irmãos, pois Ele é soberano. Se existe outro, ou qualquer outra coisa que nos traga calamidades sem que Deus tenha providenciado ou possa impedir, se for assim, então que esperança resta para nós? Se o Senhor não é soberano, como é que eu posso ter garantia que eu serei salvo? Se Deus não está no controle de tudo, absolutamente de tudo, como é que eu posso confiar em suas promessas? Como é ter a convicção que Cristo voltará para buscar a sua igreja? O Deus que servimos é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. E é justamente para termos esperança quanto ao futuro que Ele se revela assim, soberano sobre a história. Mas justamente, irmãos, porque Ele é soberano, justamente porque é Ele quem nos traz chuva e seca, saúde e doença, e governa soberano sobre todas as coisas, que podemos descansar e seguir pregando o Evangelho e viver a vida cristã e permanecermos firmes no Senhor, porque esse Deus é simplesmente incomparável. Esse é o Deus que se revelou a nós. É o único que pode prometer e fazer cumprir. Porque Ele não é fraco como nós somos. Não é limitado como nós somos. Glória a Deus por isso, irmãos. O seu governo soberano. A terceira parte, não, para concluirmos aqui. Devemos confessar em tudo isso a glória de Deus diante dessa crise. Nós somos chamados como cristãos não apenas a sermos espectadores, não apenas a olharmos e ficarmos dando opinião simplesmente política. Nós temos que aprender a glorificar a Deus na crise. Cristo diz justamente isso, portanto, nesse contexto, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Uma vez que Cristo dá as razões para temermos a Deus e não aos homens, ou pelo princípio estabelecido, não temermos a morte física, aquilo que pode matar o nosso corpo, ou quem pode matar o nosso corpo, Ele afirma que devemos confessá-lo no mundo, diante dos homens. E como confessar segundo a exigência de Cristo? A resposta é não recuando. Permanecendo firmes na fé, na vida cristã. Se algum discípulo negasse, fugindo das dificuldades que enfrentaria por viver para Cristo, Cristo mesmo promete que o negaria diante do Pai. Quem teme mais a Deus do que aos homens ou a morte, e continua confiando nele, vivendo a vida cristã, este está confessando a Jesus Cristo, está confessando a Deus no meio da calamidade, no meio da crise. E este é um assunto para nós muito importante, irmãos. Porque podemos ver na crise atual que muitos estão negando a Cristo de várias formas. E aqui ficam alguns exemplos. Estão negando a Cristo
quando olham para um político e o veem como um salvador da pátria. Estão negando a Cristo, não é? Quando confiam que as organizações são infalíveis e que o homem em si tem a solução. Estão negando a Cristo por tratar o próprio coronavírus, a doença de agora, não é? E toda a crise, como sendo um mal impessoal sobre a humanidade. E na tentativa de defender Deus, de ser o autor de tudo isso, no sentido de Ele ser soberano e determinar todas as coisas, protegendo nesse sentido a Deus na cabeça deles, estão negando a glória de Deus sobre todas as coisas. Estão negando a Cristo, não é? E muitos estão ainda negando a Cristo por seguirem esses líderes que negam que Deus tem todo o controle. Como cristãos, irmãos, somos chamados a confessar o nome do Senhor. Por isso devemos confessar a verdade sobre Deus. Sabemos que Deus é soberano e que o coronavírus, bem como qualquer outra adversidade que possa vir a este mundo e a nossa vida pessoal, não vem sem o consentimento de Deus. Não vem. Sim, o diabo está agindo. O diabo sim odeia a nós, a igreja, nos ataca. Sim, os homens são responsáveis, a Escritura nos ensina isso. Mas todos eles só podem agir porque esta, no fim, é a vontade de Deus. Ele está governando, conduzindo a criação para o fim que Ele determinou. Citando Jeremias 32, verso 17. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Esse é o Deus poderoso que nós temos. Não devemos, então, fingir que não é Deus que está agindo. Não podemos falar sobre a soberania de Deus só quando nos convém. Quando nos sentimos vitoriosos, né? Está tudo bem, eu consegui o melhor emprego, a minha vida está começando a andar, comprei minha casa própria, realizei meu sonho. Deus é soberano. Só quando nos convém? Para vencer um debate, não é, inútil de internet, para provar que o calvinismo está certo, o arminianismo está errado, e pessoas brigando, eu quero usar a soberania de Deus para isso, para esse fim, para debater. Não é quando nos convém. Deus é soberano. Independente de nossas conclusões, Ele é todo poderoso. Não é? Esses que só querem usar a soberania de Deus quando lhes convém, eles fogem, eles saem de fininho quando alguém questiona diante de uma calamidade como essa que estamos vivendo. Por que Deus está permitindo isso? Esses que querem usar a soberania de Deus, assim, de uma maneira apenas que convém a eles, eles fogem. Não querem lidar com a realidade. Nós temos que confessar a glória de Deus em tudo o que está acontecendo. Porque o Deus que é soberano sobre tudo é quem nos dá consolo. E só Ele pode fazer. Cristo olha para os discípulos e dizem: olha, não tem mais. Vocês valem mais do que muitos pardais. Não tem mais. É este Rei soberano que pode nos garantir a vitória final. E somente este. Portanto, por meio de Cristo, irmãos, louvemos aquele que tem todo o domínio para sempre. Eu quero ler então, concluindo, o texto do Salmo 76, que diz bem assim: conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que todos os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte. Jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Até a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisam carros e cavalos. Tu sim és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que rodeiam aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes
é tremendo aos reis da terra. Esse é o Deus tremendo. É aquele que Cristo nos ensina a temer. Temei a Deus. Diante de tudo que estamos passando, devemos temer ao Senhor. Devemos buscar ao Senhor. Devemos nos manter firmes nele como cristãos, não colocando as calamidades, as nossas dificuldades pessoais como algo que trave a nossa vida. Porque senão seremos cristãos de maneira condicional. Se der certo, eu serei fiel a Deus. Se a minha vida for bem, então sim, eu vou servir ao Senhor. Não. Cristo está dizendo, temam a Deus. Honrem o nome do Senhor. Se nós recuarmos na crise, se começarmos a repetir o que os ímpios dizem, onde está Deus? Se fizermos as perguntas ateístas, aceitando isso em nosso coração, estaremos negando o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para confiar nesse Deus, que é terrível em poder. Aquele Deus todo-poderoso que nós sabemos que se Ele se irá e derramar a sua ira, ninguém pode subsistir. Mas é o mesmo Deus que ama o seu povo. O mesmo Deus que julga e salva aos humildes. É o mesmo Deus que nos promete redenção, auxílio e que diz que é o nosso escudo, que é a nossa proteção. Tudo isso que temos, irmãos, é o ensino que o Senhor Jesus Cristo nos deu, como deu aos seus discípulos, como estímulos. Sejamos, pois, estimulados a permanecermos firmes na vida cristã. Continuemos orando, continuemos glorificando a Deus, cantando salmos e hinos a Ele. Continuemos, apesar das dificuldades físicas que nos limitam, ainda assim nos reunindo para adorar a Deus. Mesmo que, até mesmo essa situação de agora, e veja, oremos a Deus para que isso não aconteça, mas já há países e lugares aí, onde até mesmo cultos pela internet estão sendo proibidos. Mesmo que isso chegue até aqui e nos atinja, ainda assim não devemos recuar, mas continuar a glorificar a Deus. Continuar exaltando a Deus. Se eu não puder me reunir pela internet com os irmãos, em casa eu tenho que adorar ao Senhor com minha família. Se eu for separado dos meus, eu preciso continuar glorificando a Deus, não recuando. São os estímulos que o nosso Senhor nos dá. Deus é tremendo e a Ele devemos temer, somente a Ele. Amém. Graças a Deus, irmãos.